Galera, a situação do José Boto fica insustentável no Flamengo. Tivemos aí mais prints vazados aí, né? Impressionante. A situação aí viralizou, né? Até o Planeta do Futebol postou que o jornalista Júlio Miguel Neto expôs o print de uma conversa com José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Na conversa, o Boto diz que não gostou da situação causada recentemente e que vai haver com certeza uma conversa com o BAP. Também é possível ver outra mensagem de Boto, ele falando em off. O real motivo, encontramos uma opção melhor e não haveria vaga de estrangeiro. Falando sobre talvez o Barco ou o Depou, né? O Rodrigo Depou, que eu falei para vocês que o próprio Boto tinha falado sobre isso com jornalistas, não com a gente, mas com jornalistas. Então essa situação aí exposta, né? Isso aí viralizou. Eu estou vendo aqui uma repercussão muito grande em volta desse material. Não sei, tá? Eu acho que talvez possam ser conversas até de outros dias, não de hoje, necessariamente dessa conversa com o BAP, a gente não tem como dizer. Mas a questão é, o José Boto está cada vez em situação pior, né? O José Boto cada vez se enrola mais, quando era um momento para ficar quieto, falando com todo mundo, falando um monte de coisa. Eu contei o episódio para vocês do hospital, do De La Cruz, que me pediu para não soltar, depois foi lá, passou para o Sport TV, ou sei lá para quem que ele passou mais. Depois a situação do Cruz Azul, do Arrascaeta, que ele mandou, falou, desmente isso aí que isso não é verdade. Falou, vou te dar a real aqui, né? Não tem nada disso, tá? Aí eu fui lá, desmenti, olha, o Flamengo não recebeu nada. 2 dias depois, deu entrevista para o Globo Esporte, dizendo que tinha chegado a proposta, assim, pelo Arrascaeta. Procura, né? Tinha sido procurado pelo Cruz Azul. Então, o que o Boto tem falado não se escreve, né? E fora isso, né, muita gente expondo ele, o Mauro César expôs aqueles prints que a gente sabe que são dele também. Então eu, né, fico assim assustado de ver o que está acontecendo. Uma situação aí insustentável, né? O Renato Maurício Prado falando aqui também, né, do BAP, que o BAP tinha vetado a contratação do Mickey Mouse irlandês, e inconformado o Boto pediu reunião. A gente já falou sobre isso mais cedo. Agora, é inadmissível, inimaginável o que está acontecendo. Olha só, ele ainda falou que o seguinte, o Renato Maurício Prado, porque o Planeta do Flamengo publicou. Olha aqui, vou pegar aqui, olha que loucura, gente, é muita loucura. Felipe Luiz já planejava usar o Mickey Johnston contra o São Paulo. Felipe havia conversado com o atacante escocês e a ideia era relacioná-lo para o jogo de sábado no Maracanã, utilizando-o na ponta esquerda. E o Renato Maurício Prado perguntou, o que o Cebolinha e o Michael devem pensar após uma informação dessa? Né? E aí o mundo da bola, a Nação Resgata, fala do BAP sobre postura do scout do Flamengo. Comparou análises de scouts e opiniões de torcedor. Eu lembro dessa daí. Agora, cara, tá um turbilhão, só se fala nisso. A situação do Boto é muito difícil no Flamengo, né? Teve problemas até com a comunicação do Flamengo. O caso ocorreu na publicação da nota oficial reforçando a confiança no Pedro. Membros do setor, que já haviam publicado uma nota oficial negando uma informação de outro jornalista um dia antes, entendiam que o melhor caminho era deixar o ambiente esfriar, ao invés de emitir uma nova nota, tá? Então, cara, são muitos problemas, tá? Fora isso, todas as notícias que dão conta que alguns jogadores não conseguem nem falar com ele, não se dão com ele. O Renan Moura trouxe aqui, ó, foram 7 meses até a primeira crise envolvendo José Boto à frente do Flamengo. A campanha na Copa do Mundo, as decisões internas e as primeiras medidas já para a janela de transferências elevaram a pressão na Gávea. A desistência pela contratação de Mickey Johnston foi o estopim. E aí, gente, infelizmente a gente vê algumas pessoas falando, vocês que causam inferno. O Mauro foi muito bem outro dia quando ele falou que não, o jornalista tem que trazer a informação que vai agradar o torcedor, vai agradar o clube ou não, ele tem que trazer a informação. E realmente está acontecendo um turbilhão no Flamengo. Tem muita coisa ruim acontecendo, muitas notícias, e a gente não pode deixar de passar. A situação do José Boto hoje, com esses vazamentos todos, com essas loucuras todas que estão acontecendo, né, com aquela
aquele print do Mauro César, da questão do Pedro, dos 15 milhões de euros pelo Pedro, isso ele é inacreditável, desvalorizando um ativo do clube, né? Então, olha, então o mercado da bola aqui, o Flamengo tinha descartado aí a contratação do Andréas Pereira, e aí o Júlio Miguel Neto falando aqui, lembrando que 2 dias atrás eu já falava que o técnico Felipe Luiz não achava necessária a reposição do Gerson, uma avaliação que não foi corroborada pela alta cúpula do futebol. Então dizendo que tem uma discordância entre cúpula. Cara, agora as notícias vão ser, né, todas nessa base. O pessoal falando, inclusive, que tem pressão no Felipe também, porque, queira ou não, Felipe e Boto são muito amigos, estão muito juntos ali no trabalho. Que a situação nos bastidores do Flamengo não é das mais tranquilas, além das duras críticas ao diretor de futebol José Boto, que pode ser demitido ou pode pedir para sair. O técnico Felipe Luiz também vem sendo alvo de insatisfação. Eu não tenho essa informação, tá? Do Felipe Luiz, eu falo até que o Felipe Luiz faz um grande trabalho no Flamengo. O Júlio Miguel Neto está falando sobre isso, que fontes ligadas ao clube apontam que parte da comissão de futebol e dirigentes não estão satisfeitos com a condução do treinador. Sinceramente, eu acho que o trabalho do Felipe está sendo muito bom, tá? Caso realmente o Boto saia, eu tentaria segurar o Felipe. É a opinião minha, eu acho que o Felipe faz um grande trabalho. Não sei se a saída do Boto ele pode querer sair também, tá? Discursos do treinador após a eliminação, segundo o Júlio, considerados por alguns conselheiros, né? Mas conselheiros, eles podem também opinar, sócio pode opinar, mas ali dentro do futebol, até onde eu sei, com o Felipe não tem nada, né? Eu, por exemplo, entendo que tem gente chateada porque ele falou que os caras são superiores mesmo e tal, mas realmente tá? É uma situação aí complicada. Olha, e até mesmo quem não estava se posicionando muito com relação à questão do José Boto, o Vene Casagrande, ele trouxe o seguinte: tudo travado no Flamengo, até a negociação envolvendo o Carrascal, ou seja, o planejamento do clube para o segundo semestre está sendo afetado. A crise nos bastidores envolvendo José Boto e diretoria só aumenta, a pressão interna é grande, tá? Então, e aí ele colocou aqui: o Flamengo perde para ele mesmo. Essa frase resume bem o que acontece no Flamengo nos últimos dias. Depois de uma boa participação na Copa, concordo, teve uma boa participação na Copa, né? Cara, o Flamengo perdendo para ele mesmo. O momento era da diretoria e o clube estarem focando no planejamento do segundo semestre e não vazando informações, trazendo coisa para cá, para lá, conversando com todo mundo, falando. Eu acho que tudo começa naquele problema do Pedro e no vazamento aí dos prints. Eu acho que ali começa o grande problema logo após a eliminação do Flamengo. E é complicado, gente. É complicado o momento aí de tensão no Flamengo, né? Quem realmente está acompanhando aí o dia a dia sabe que é um momento de muita pressão. Eu estou voltando aqui para o Rio, estou no aeroporto, voltando para o Rio, né? Chego primeiro em São Paulo, na sequência eu estou chegando no Rio de Janeiro, vou mantendo vocês atualizados. Olha só, notícia do Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla. Clima pesado nos bastidores. Jogadores do elenco do Flamengo, como Arrascaeta, Pedro e De La Cruz, não têm boa relação com o departamento de futebol. Gerson, que era uma das principais lideranças mais ativas do grupo e foi recentemente negociado, também não estava em sintonia com a cúpula. Falei sobre isso, né? Muita gente fala aí dessa falta de sintonia de alguns jogadores do grupo com o José Boto, com a cúpula, né? O ambiente interno está estremecido há algum tempo já, e o desgaste não começou com o vazamento dos prints, não. Eu acho que começou, na verdade, foi exposto, né? E aí a bomba, né, a bola de neve aumentou, podemos dizer assim. A decisão de barrar a contratação de Michael Johnston por apelo popular gerou aí um incômodo em José Boto. Reuniões internas devem acontecer nos próximos dias para tentar conter a crise. Foi isso, inclusive, o vazamento ali que foi exposto pelo Planeta do Futebol, o vazamento do Júlio Miguel Neto, que falava ali, né? A não ser que seja, pelo que ele falou comigo, foi coisa anterior. As pessoas estão entendendo que o vazamento é com relação a essa possível reunião do Boto com o BAP, falando que não gostou, né?
print que foi exposto agora, mais um print que expõe ainda mais o José Botto, de que ele estaria chateado. E aí a gente tem que saber certinho se foi antes, se foi agora, mas faz muita coincidência com o que está acontecendo agora, dele estar chateado e querer uma reunião com o BAP.